Que tal explorar o mundo das cachaças e dos drinks dessa bebida que todo mundo já ama? Hoje a nossa conversa é com o especialista Léo Gomes. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Uai Turismo. Hoje, gente, o nosso tema é paixão nacional, a cachaça. E vamos falar com um especialista. O Léo Gomes é bartender, mixologista cachaceiro com formação em coquetelaria, gastronomia e sommelier de cachaça. Com passagem pela Lamparina Cachaçaria e pelo bar do Hotel Ouro Minas, que inclusive a gente já fez um podcast aqui com a Érica Drummond. Se você não assistiu, confere aí na nossa playlist. O Léo também é embaixador do coletivo de cachaças mineiras Pinga e Prosa e consultor do Sebrae através do programa Prepara Gastronomia, com participação em inúmeros festivais gastronômicos e eventos do tema. É claro que no final desse podcast ele vai mostrar e ensinar pra gente alguns drinks com cachaça que não é a caipirinha, tá bom? Por isso, fica com a gente até o final e bem-vindo ao Uai Turismo, Léo Gomes. É um prazer te ter aqui. Bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente vir falar de cachaça, né? Isso. Esse deste lado nosso tão mineiro e tão maravilhoso aí que o Léo tenta, de alguma forma, quebrar os preconceitos e levar aí pro Brasil e pro mundo, né? A gente é cachaceiro com muito orgulho, né? Cachaceiro com muito orgulho, isso com certeza. E como que a gente chegou nesse ponto, Léo? Assim, a gente sabe que, quando eu era criança, pelo menos, chamar alguém de cachaceiro não era elogio. Hoje é. Né? Hoje a gente está trabalhando para que seja, né? A gente enfrenta ainda muito preconceito em relação à cachaça, mas historicamente é porque cachaceiro é aquela pessoa que ficava bêbada no meio da rua, que era bebida de pobre, né? Digamos assim. Era uma bebida mais barata. Mais barata, né? Que não era produzida com a qualidade que a gente encontra hoje. Eu acho que um start para a mudança disso foi a melhoria da produção, a melhoria do que a gente tem hoje para consumir, né? Então, conta pra gente aí, assim, um pouco da importância da cachaça na cultura mineira, porque a cachaça ela é um produto cultural nosso, né? Sim. E como que ele se tornou? Como é que a cachaça se tornou esse símbolo do estado de Minas Gerais? Pois é. A gente consome cachaça desde que Minas existe, né? A cachaça começou a vir para Minas com a vinda da exploração do ouro. A cachaça começou a ser produzida no litoral do país, né? Nos engenhos que a gente tinha que produzir açúcar. E aí, quando começaram a descobrir Minas Gerais, a cachaça começou a vir para cá, uma porque era uma moeda de troca, muitas vezes, com ouro, que a gente extraía daqui, e outra que é uma parte ruim, né, que era usada para controlar um pouco essas pessoas que estavam aqui, né, extraindo ouro. E aí Minas ficou muito reconhecida na cachaça, porque essa cachaça que vinha viajando, ela vinha nos burros e demorava muito tempo para chegar aqui. E vinha em barris. Então, ela envelhecia durante esse período de transporte. Então, Minas hoje é uma grande produtora de cachaças envelhecidas, principalmente porque foi assim que a gente conheceu a cachaça, né? Como demorava muito para chegar, eles descobriram que quanto mais tempo ficava no barril, a cachaça ficava melhor? Era isso? Não é quanto mais tempo, mas a presença da madeira dentro do produto, né, que vai trazer esse aroma, trazer essa cor, tudo isso que a madeira transfere para a bebida, fazia com que ela ficasse, na grande maioria das vezes, mais agradável. Trazia notas diferentes. Que a gente tem, diferente dos outros destilados do mundo inteiro, que é tudo envelhecido em carvalho, aqui no Brasil a gente envelhece cachaça em várias madeiras. Tem mais então, fala pra 30 gente, como é que o processo produtivo da cachaça, desde a cana-de-açúcar, até colocar num barril e ter essa diferenciação aí de sabor, de aroma, disso tudo. A cachaça, a gente começa no plantio da cana, né? Faz a colheita. No mesmo dia que você faz a colheita, você tem que fazer a moagem. Então, a cachaça tem que ser produzida do caldo da cana-de-açúcar, que é a garapa, que a gente toma aí com pastel, Com nos pastel carrinhos. frito, é aquilo ali. Isso. Começa dali. Começa dali. Você coloca a garapa tonel grande, hoje de inox, né, para seguir as normas de produção. E aí você vai adicionar uma levedura àquela garapa. Essa levedura vai comer o açúcar e transformar em álcool. Então, ela consome o açúcar e transforma aquele álcool. A gente pega
monte que foi feito, que a gente chama de mosto, e coloca dentro de... Aqui eu estou explicando o processo de uma cachaça de alambique, tá, gente? Tá, que é A o gente artesanal. eu Ou não chamo não? bem de artesanal. Eu acho que já foi artesanal. Hoje tem muitos Entendi. processos industrializados No dentro. meio do caminho. Aí a gente diferencia entre cachaça de alambique e cachaça de coluna. A gente Tá. fala dessas maiores, elas são cachaça de coluna. Aí o que produz menor quantidade, tem grandes produtores também de cachaça de alambique. Mas aí a gente coloca dentro de um alambique. Esse alambique, a gente coloca esse mosto, coloca fogo, é igual uma panelona de cobre. É a mesma coisa que você está fazendo doce lá, o doce mineiro tradicional na panela de cobre. Igualzinho. Você vai esquentar esse mosto, ele vai evaporar e vai sair lá na frente como o produto final, que é o álcool. E aí, nesse ponto final, a gente tem uma separação, que a gente chama de cabeça, coração e cauda. O que a gente quer da cachaça de alambique e o que é bom é o coração. É essa parte, a parte que a gente deseja para poder fazer a nossa cachaça. Com a cabeça e com a cauda, a gente vai fazer outros subprodutos. Pode redestilar e virar álcool para usar, para higienizar tudo dentro do alambique ou em outras situações. Na pandemia, esse subproduto foi usado para fazer álcool em gel, porque faltou Olha alguns só. subprodutos, então a gente utilizou muito isso. Eu conheço um produtor que ele usa para fazer o combustível do trator da fazenda dele. Exatamente. É bem legal isso. Assim, é sustentabilidade e Exatamente. economia circular total, né? A gente tem que reaproveitar tudo. Então ele redestila, é isso que ele faz. Ele redestila até virar etanol e usa no combustível lá do trator, para alimentar, às vezes, o próprio fornalha dele que vai aquecer. Também ele usa, exatamente. Usa para tudo. Tem alguns que usam para fazer até sabão. Então, Olha a gente só. pode usar de todas as formas. Tem vários destinos. E aí, o que sai ali do coração é a cachaça branca, que é o que a gente conhece. A gente precisa deixar ela descansar um tempo. Então, quando a gente quer que ela mantenha branca, coloca no inox e deixa ali no mínimo 6 meses a 1 ano descansando, para ela chegar no ponto que a gente quer e ficar saborosa, gostosa, essa cachaça com aroma de nascer do dia no campo, com aroma de cana mesmo, mais doce. Então não tem nada a ver esse negócio da gente achar que a cachaça amarela é melhor do que a cachaça branca. Não. É só o processo. Tudo preconceito. Tudo, preconceito e falta de conhecimento, na maioria das vezes, né? Eu falo que cachaça assim, não existe melhor ou pior. Cada um tem o seu paladar. Então, se te agrada a cachaça branca, com gostinho de cana, aroma de cana, vai na branquinha. Não, eu gosto de especiarias, eu gosto de uma cachaça mais doce, eu vou para amburana, que aí começa as madeiras. A branca ficou pronta, a gente vai colocar dentro de um barril de madeira para envelhecer. Então vai haver essa troca entre a madeira e o álcool. Então os fenólicos da madeira vão passar para cachaça e aí você vai começar a ter as características que aquela madeira tem. Aí eu falei da amburana. A amburana é cravo, canela, um pouquinho doce no final, carvalho. Aí no carvalho eu vou ter baunilha, coco queimado e também vai ser mais docinha. A bálsamo, que é uma outra madeira, vai ser mais herbal. Então cada madeira vai trazer uma característica diferente. E aí qual que é a cachaça melhor? Aquela que mais te agrada. De qualquer maneira, ela tem que ficar 6 meses ou não no de inox? Sim. É um processo que vai levar no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. E depois num barril de madeira. Aí é indefinido. Ela pode ficar de 1 ano a 10 anos. E quanto mais tempo ela ficar, mais tempo ela vai pegar aquele aroma da madeira. Sim, é isso? mais ela vai extrair as características que aquela madeira tem para oferecer. E um outro mito também é que quanto mais envelhecido, melhor. Mentira também. Não. Olha só. Se ficar muito tempo num barril de carvalho, por exemplo, que teve uma queima interna, eu vou ter muito aroma e sabor de fumaça. Muito defumado. E tem gente que não gosta disso. Então, é assim. Muito tempo tem que ser mais valorizada? Sim. Porque o tempo que o produtor deixou aquilo parado tem que se valorizar para poder ele recuperar aquele dinheiro do tempo que ficou parado na hora da venda. E ele perde muito do produto que ele colocou. Então, se ele colocou lá 5 mil litros, por exemplo, depois de 10 anos ele vai tirar 2 mil litros. Nossa, Então, perde mais da metade. Ele tem que ter essa compensação do tempo e o que ele perdeu durante essa produção, né? Então, tem que ser mais caro? Sim, porque ele fez um investimento de tempo e valorização daquele produto.
mas não quer dizer que vai ser melhor ou pior. Aí é gosto de novo, é o que a gente Aí gosta. é a coisa totalmente individual de cada um. Exatamente, é. Olha, e a cachaça de alambique, ela é melhor do que a cachaça de coluna, que você falou? Com certeza. É. Por quê? Vamos lá. Quando vamos falar da cachaça de coluna. Tá. A cachaça de coluna é um processo de você ter uma destilação contínua. É uma coluna gigante. Sabe quando a gente passa numa usina de álcool, que a gente vê aquelas torres enormes? É aquilo. Então ela vai fazendo várias destilações e ela vai alimentada e sai o tempo todo. Então é contínuo. Entendi. Não existe esse controle muito bem feito da separação da cabeça, do coração e da cauda. Esse é o primeiro ponto. Quando você redestila mais de uma vez, você também perde muito de aroma e sabor. Ainda tem um outro detalhe, é que ela, na grande maioria, é de inox, enquanto o alambique é de cobre. E o cobre vai ajudar a destacar alguns aromas e sabores, igual acontece com a doçaria mineira, que isso é mais comprovado, a gente sabe, acontece também com a cachaça. Então, não é que ela é ruim, de má qualidade. Ela tem a qualidade, tem o controle e tudo mais, mas ela não vai ter o mesmo aroma, o mesmo sabor e as mesmas características que uma cachaça de alambique tem. Entendi. E na cachaça de alambique ainda tem a outra situação, que é os micro-regiões, né? Cada lugar, como a fermentação é um processo aberto, então o clima e o que tem em torno daquele lugar vai Também contribuir, interfere? vai interferir no aroma, no sabor, em tudo que está acontecendo ali. A fermentação é aberta. Então, se eu estou numa região onde, por exemplo, tem uma plantação muito grande de café em volta, provavelmente a flora e tudo que tem ali vai interferir no aroma final daquele produto. A gente tem falado muito aqui sobre terroir, assim, no episódio da Sim. semana passada foi sobre azeites, né? Eu participei do evento em Gramado, Connection Terroirs do Brasil, que assim, Sim. Minas Gerais também, sem ser bairrista, mas assim, absoluta, né? Eu falo. Não, nós mas tem temos muita coisa legal todos, no né? Brasil inteiro, enfim. Sim. E como é que o terroir interfere, mas eu não sabia da cachaça, que tinha essa importância do microclima ali. Interfere o ambiente, interfere o solo, o tipo de cana que você está plantando, tudo isso vai mudar. Então você pode pegar 10 cachaças mineiras brancas, cada uma produzida numa região. Cada uma vai ser diferente da outra, não é porque a cachaça branca vai ser tudo igual. Entendi. Então, o produtor que está no sul de Minas, você vai ter uma característica, uma entrega de uma forma, que está no norte de Minas vai ser outra completamente diferente. Cada um vai ter a sua cachaça. Cada produtor é a sua cachaça diferente uma do outro. Entendi. Ela tem personalidade realmente, Personalidade, total. E, Léo, eu imagino que você já rodou muito, né? Pouquinho. Como é que a gente consegue aproximar esses dois temas aí, o turismo e a cachaça, né? Porque, assim, eu já visitei alguns alambiques e tal, é uma visita que é super bacana, mas o que você coloca, assim, o ideal para uma visitação para quem é totalmente leigo no mundo da cachaça, Claro. ou para quem é só um consumidor, mas ainda não entende tão bem do processo? Sim. O que tem de legal para fazer, assim? O que seria uma experiência turística ideal? Vamos lá. Existem alguns alambiques que hoje fazem visitação. Eu acho que é super válido, super importante. Eu falo que assim, o turismo é o melhor negócio do mundo, né? Não existe igual, gente. Eu falo com todas as regiões, eu falo com todos os produtores, trabalhar com turismo é maravilhoso. Você atrai um dinheiro que não é da sua região para dentro da região, pessoas dispostas a conhecer e viver, e quando você proporciona uma experiência que aquilo transforma ela e mostra tudo aquilo, ela não esquece nunca mais. Então, marca. Então, a cachaça precisa aproveitar mais isso. Eu acho que o que o governo tem feito hoje, criado, por exemplo, as rotas turísticas pelo Estado, vai acontecer também com a cachaça. E eu acho que isso vai ajudar muito, porque a gente ajuda a construir um espaço ou introduzir alambiques dentro de rotas que já existem, como experiências daquela região. Isso acontece hoje, por exemplo, em Três Pontas. Três Pontas tem um produtor, que é o Paulo, que ele faz a Divina Cana, que é uma das cachaças que eu trabalho com ela. E o alambique dele, ele preparou ele para receber pessoas. Olha, e Três Pontas já é muito conhecido pelo café. Sim, pelo café. E aí café. tem esse alambique que é super bacana. Exatamente. É lindo a fazenda dele, porque ele está aqui e em volta tudo é café.
Nossa. Agora, por exemplo, agora acabou de passar a primeira florada do café, né? A gente vai ter outra daqui a pouco, mas passou a primeira agora, você chega lá e você vê aquele mar branco, assim, daquelas flores lindas do pé de café, E o alambique né? plantado lá no meio. E o alambique no meio. Tá na parte mais alta, assim, então você vê realmente tudo em volta. E aí ele tem essa parceria com alguns outros produtores de outros insumos da região. Então, por exemplo, ele tem uma visitação lá que acontece lá no alambique, também num produtor de café e num outro produtor. Então, essa conexão que eu acho que cria uma experiência incrível. Porque a pessoa não vai beber cachaça o dia inteiro, ela vai ter Não, várias experiências várias gastronômicas experiências, ou enfim. Exatamente, passa pelo produtor de café e vai conhecer tudo o que acontece ali numa fazenda de café. Depois vai para o alambique e aí vai finalizar lá no alambique tendo uma experiência de degustação da cachaça, harmonizada com pratos e com petiscos. A gente cria uma situação onde isso vai acontecer e vai ser mais legal. Drinks, ele faz coquetelaria lá. Então, assim, ele teve essa preocupação de mostrar todo o processo produtivo, o plantio da cana, a colheita, processo produtivo, o envelhecimento e mais essa experiência de degustação da cachaça harmonizada com algum prato e da coquetelaria introduzido dentro da cachaça também lá no espaço dele. É maravilhoso. É E muito legal. rodando por Minas aí, além de Três Pontas, o que você destaca aí, que às vezes não está roteirizado ainda nesse formato de Sim. rota, mas que são alambiques, são locais legais de visitar para saber um pouco mais sobre a cachaça? Quando a gente fala assim, que você falou que Minas é enorme, né? E tem vários, a gente pode sair do sul de Minas e ir direto lá para o norte. Tem Januária. Januária tem uma experiência também que é muito legal nos dois principais produtores lá, que é Caribé e Claudionô. A Caribé agora está fazendo uns jantares harmonizados, que você vai para dentro de onde eles envelhecem, tem um mesão de madeira lindo assim, ó, e você vive uma experiência dentro de onde envelhece a cachaça, com um jantar harmonizado com a cachaça, pratos e outras bebidas. É super legal. Inclusive, eu estou indo para lá, né? Hoje, festival. Que vai acontecer o primeiro festival da cachaça de Januário, dia 27, 28 e 29. Que bacana. E o que vai ter no festival? Olha, Ele vai acontecer anualmente? Ou não se Esse é o sabe? primeiro, é o piloto, vamos lá. A gente espera que sim, a gente vai fazer com que aconteça todos os anos, mas lá é uma parceria da Prefeitura, do Sebrae, do IMA, da Emater, então eu acho assim que tem tudo para crescer. Então vão ter palestras, tanto do IMA como da Emater, para os produtores locais, falando da importância da gente certificar esses produtores, de a gente ter cachaça de alambique certificada. É porque assim, a gente tem todo mundo gosta muito de falar da cachaça da roça. Aquela cachaça não é boa. A gente precisa entender isso. Por quê? Cachaça boa é cachaça registrada. Porque a gente precisa ter um controle e uma certificação de que aquilo foi produzido da forma correta. Bebida... Com relação sanitária mesmo. Sanitária, sim. Bebida é comida, né, gente? É alimento. Então, a gente tem que ter essa preocupação de sempre estar consumindo uma bebida certificada, regularizada e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é levar conhecimento para esses produtores lá da região, para que eles possam, aqueles que ainda não estão, seguir um caminho e conseguir fazer esse registro. Além disso, vão ter alguns canais que a gente vai falar, tem um consultor do Sebrae que vai falar do festival da cachaça de Salinas, que já é um festival consagrado de muitos anos, para que os produtores lá conheçam qual que foi a experiência que já vem acontecendo em Salinas. Eu vou ter um outro painel que a gente vai falar de situações que já aconteceram de sucesso, de marcas de sucesso, para levar para o pequeno produtor o que essas marcas fizeram, o caminho que eles podem seguir para conseguir alcançar isso também. E mais uma aula show, onde eu vou preparar um coquetel e ensinar a fazer um coquetel lá. E mais shows com bandas, que aí vai para o público final tudo, mesmo, né? Vai acontecer tudo junto lá na praça, lá no centro de Januário. Olha, agora deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu aqui, quando você falou da certificação. Você deve ter contato com muitos produtores, né? Sim, já fiz bastante Eu já tive visitas. com alguns, assim, uma coisa que o pessoal fala... eu quero mais uma opinião sua, tá? Com relação à tributação da garrafa. A gente vê muito produtor falando assim, não é que o meu processo não respeita as regras todas. Sim. Claro que precisa de fiscalização, a gente sabe que precisa. Mas eu já ouvi falar que chega a ser 80% do valor da garrafa
de taxas. É isso mesmo? Dava para melhorar, sabe? Dava para melhorar. Dava, com né? Como certeza. toda a tributação do nosso país, né? Só que pelo que a gente está vendo vai piorar. Putz, grilo, hein? Existe Na uma reforma lei, tributária? existe uma reforma. Na reforma agora existe uma parte onde o imposto vai ser seletivo. E pelo volume alcoólico que tiver na garrafa, vai se pagar mais caro. E uma Então, cachaça com volume alcoólico maior é melhor? não é que é Não? melhor, mas, por exemplo, a cerveja vai pagar muito menos Ah, tá, imposto entendi. do que a cachaça. Entendi. E Que já é muito. A que cerveja já é todo mundo. todos né? eles já pagam muito. Que às só vezes a gente vai não ser entende por que a gente injusto. está pagando um preço final tão alto Sim, num copo de sim, cerveja, numa sim. garrafa de cachaça, mas o que vai para o produtor às vezes é mínimo, né? Mas vai ser muito injusto, porque assim, vamos lá. A cerveja vai pagar menos, mas você senta numa mesa e toma 4, 5, 6, 7, 8 cervejas. E o volume alcoólico que você consumiu dentro daquele produto é muito maior do que uma dose de cachaça, que é o que você toma normalmente. Verdade, verdade. Então, o raciocínio está meio errado. Não é porque tem muito mais volume alcoólico que teria que pagar mais caro. Entendeu? Então, eu não sei se isso em vez Porque de não está sendo considerado volume de consumo, né? Isso. E a gente está prejudicando um produto que a gente sabe que é um produto nosso, brasileiro. É o único produto 100% brasileiro. Verdade. O único destilado que a gente pode falar assim, é brasileiro. Aí existe uma lei que protege a gente, a denominação de origem. Cachaça não pode ser produzida em nenhum outro lugar do mundo, somente no Brasil. Fora é aguardente, não é isso? tem É que tipo o chamar- champanhe da França para espumante, né? Isso. Tem que chamar aguardente. Se for de cana ou de qualquer outro insumo, porque aguardente necessariamente não tem que ser de cana, tá? Ele pode ser de algum cereal, ou pode ser de batata, pode ser de qualquer outra coisa. Tipo, Qualquer a outro graspa produto que eles agrícola. fazem é uma aguardente, não é? Tipo aquela graspa que é do A grapa. restaurante, grapas. Grapa, que é da... Não, aquela da uva. Sim. É que grapa ou graspa? É grapa. Grapa? Que é de Portugal. Que é da uva, que eu sei que é do restaurante, é isso, né? Portugal é o principal produtor. Sim, é da uva. É uma aguardente? Aham. É uma aguardente. A gente tem vários outros aguardentes. O que a gente tem que entender é que, assim, aguardente não quer dizer que é pior do que cachaça. Mas não é cachaça. Mas não é cachaça. Mas toda cachaça é uma aguardente, nem toda aguardente é uma cachaça. Essa é a definição. Tá. Abaixo de 38 de volume alcoólico ou acima de 48 vai ser chamado de aguardente. Nesse meio pode chamar cachaça, mas também pode chamar aguardente. No norte de Minas, os produtores eles poderiam colocar cachaça na garrafa, mas eles, pela história e porque eles querem continuar, eles colocam aguardente. Isso não desvaloriza o produto. Sim, entendi. Entendeu? Mas ela é nossa, cachaça é só aqui. Lugar nenhum outro do mundo pode ser feito e nomeado como cachaça. Então a gente punir com um imposto um produto que é nosso, que a gente deveria estar fazendo é o contrário. Estimulando, tentando fazer com que ele alcance mais espaço, não acho que não é legal. Não né? é por aí, né? E chega a ser isso mesmo, 80% do valor final da garrafa? E aí, com esses 20% que sobra, o produtor tem que cobrir o custo dele todo e ainda tem lucro. Quase não fecha a conta, né? E dependendo do estado, ainda é pior. Porque cada mesmo. estado tem um imposto. O ICMS, né? Os que são estaduais. ISS não vai entrar, Minas né? é um dos piores. Infelizmente. Onde mais se produz, né? Não, eu falo bebida alcoólica em geral. Ah, tá. Então, mas onde mais Imposto produz que- cachaça hoje é Minas Gerais. Em volume, não. Minas Gerais tem o maior número de produtores de cachaça de alambique. De alambique, A gente está assim, quase o dobro, ou mais que o dobro do segundo lugar, que é São Paulo. A gente tem Entendi. mais de 1.500 produtores de cachaça de alambique registrados. Não registrados, a gente acredita que passa de 10 mil. Nossa, é muita coisa. Gente, imagina, se tivesse um estímulo, né? É muito triste o que a gente faz, às vezes, com o nosso E país. a quantidade né? de marcas também. A gente tem mais marcas registradas do que os outros países resto. todos. São Paulo produz mais que tem as cachaças. A gente é uma produtora da boa cachaça, né? Não, a cachaça mineira, eu não tenho a menor dúvida Que e é a falo com toda certeza, com qualquer um, tá? A melhor cachaça de alambique do Brasil Tá é a aqui. cachaça mineira. Sem sombra de dúvida. Ô, Léo, e o trabalho do coletivo das cachaças mineiras, Pinga e Prosa, né? Me fala como que ele contribui aí
né, diante de tantas adversidades, dificuldades que os produtores passam, o coletivo ele consegue contribuir de alguma forma para o fortalecimento da marca, para o turismo associado à produção? Como é que eu trabalho? Eu iniciei o coletivo esse ano, né? No começo do ano. Era uma ideia que eu já tinha há alguns anos. E aí eu busquei algumas marcas que eu acredito que são marcas que têm presença no mercado e que conseguiriam contribuir com alguma coisa. Mas a ideia principal do coletivo é mostrar que a união pela cachaça é muito mais importante do que cada marca achar que a sua cachaça é mais importante. Então lá hoje eu tenho a Mineriana, a Divina Cana, a Colombina, a Thier, a Melicana, Divina Cana, Colombina, Thier, Divina Cana, Mineriana e Bem Me Quer. São essas 6 marcas que hoje nós trabalhamos lá nesse coletivo. E qual que é a ideia? Eu levo elas para eventos ou feiras, faço a apresentação delas para bares e restaurantes aqui de Belo Horizonte, mas além disso, agora ele vai se estender para um portal. O Ping Prosa vai ter um portal, onde é um site, mais o Instagram, onde a gente vai trabalhar a valorização da cultura mineira, só que com foco na cachaça. Ah, que legal. Então a ideia é cobrir festivais de gastronomia. Vai ser um site, né? É um site. Um site de conteúdo sobre cachaça. Cultura mineira. Com muito foco na cachaça. Entendi. Então a gente vai ter colunistas que vão falar, cada um sobre uma coisa. Então vai ter um chefe de cozinha que vai fazer uma receita e usando a cachaça. Eu vou ter um bartender criando receitas com as cachaças. A gente vai ter uma outra coluna que vai cobrir os festivais gastronômicos e introduzir a cachaça dentro desses festivais. Sempre contextualizando com a... Ai, que legal. Sim, sempre comunicando com a cachaça. A ideia é essa, é mostrar que a cachaça ela faz parte do turismo e da cultura mineira e tentar, de alguma forma, quebrar os preconceitos e levar ela mais longe. Então, lá é a valorização do produto. Essa é a ideia do Ping Prosa. Não por uma marca, mas pelo produto. Entendi. Ah, fantástico. Depois você volta para contar pra gente. Volto. Até o final do mês ele já está no ar. Ai, muito bom. Tá a gente vai divulgar, viu, gente? Vocês fiquem atentos aí no turismo.ai.com.br. O Wellington vai trazer pra gente agora, pra gente experimentar uns drinks que o Léo trouxe pra gente. Você vai aprender que dá pra fazer muito mais com a cachaça do que caipirinha. Com certeza. Né? E me fala o seguinte, Léo. Primeiro a gente vai experimentar, você vai falar um pouquinho sobre a cachaça no sul de Minas. Né? Conta dessa experiência recente sua aí. E aí, enquanto isso, o Wellington vai trazendo pra gente. Um dos trabalhos que eu faço é a consultoria através do Sebrae, né? Eu faço consultoria do Sebrae do Prepara Gastronomia e a gente viaja para poder levar treinamento para bares, restaurantes, produtores de bebidas. Essa é a parte que eu faço. E a ideia sempre é valorizar o produtor local. Não só o produtor local, mas os insumos que a região tem a oferecer. Esse primeiro coquetel que vai vir pra gente foi um que eu tô fazendo a primeira vez aqui, inclusive. Olha que chiquérrimo. Eu estava no sul de Minas agora, eu estava em Cabo Verde, e lá eu visitei duas fazendas. Uma de um produtor de uvaia. O que é uvaia, Léo? Me conta, que eu nunca ouvi falar. É uma frutinha brasileira, ela é amarelinha, pequenininha assim, um pouquinho laranja, depende, tem várias espécies, né? Mas normalmente ela é amarela, laranja assim, e ela tem uma concentração muito grande de vitamina C. E assim, maravilhosa, deliciosa. Cítrica? É bem cítrica. E aí eu conheci lá, eu falei assim, não, eu tenho que usar isso, né? Ele produz, já vai começar até a exportar essa polpa. E a gente que nem conhece direito, né? A gente conhece muito pouco, a gente explora muito pouco o nosso bioma. Isso é um problema muito sério. Acho que precisa melhorar bastante em relação a isso. Mas aí eu fiz um coquetel com a uvaia. Que tá chegando aí pra gente. Tá chegando ali pra gente. Aqui é chique, gente. Tem um garçom que me serve, olha. O Wellington tá chique demais. O Wellington é chiquérrimo. Vem lá, Wellington. Vamos ver. Boa tarde. Boa tarde. Wellington. Olha que bonito o laranja dela, né? Bem bonito. Um laranjinho bem bonito. Obrigado, Wellington.
Então vamos lá, essa aqui é do sul de Minas com uvaia. Isso, é uvaia, é o suco da uvaia, aperol, cachaça branca e um toquinho de pimenta. Qual pimenta? Aqui eu usei uma pimenta, que inclusive essa aqui eu usei uma pimenta que eu ganhei do Flavinho, lá do Chapuri. Ah, é? É um molhinho de pimenta já pronto dele que eu usei aqui, Aham. pra fazer esse aqui. Então a gente pode esperar um pouquinho de picância. Pode, um pouquinho de Cítrico. picância, cítrico, um pouquinho do amargor que vai vir também do aperol e a potência da cachaça. Tá, então vamos lá, hein? Tchim, tchim. Tchim, saúde. Saúde, vamos ver. O cheirinho já é, ó. Nossa, que negócio bom, hein? Que trem bom. É bem suave. Muito suave, muito cheirosa. A uvaia tem um cheiro que é assim, muito legal. E refrescante, né? Porque a Sim. cachaça normalmente esquenta, né? A ideia do coquetel, e que eu falo que assim, que acho que é um ótimo caminho para produtor, não só de cachaça, mas de todos os destilados, é que a gente começa a atingir mercados e pessoas que não estão acostumados com a beber a cachaça ou que não querem beber a cachaça. Quando a gente transforma no coquetel, a gente consegue atingir inúmeras Sim. pessoas, inúmeros paladares, inúmeros sabores. Eu consigo ter uma carta com 10 coquetéis, cada um com uma característica diferente, que vai agradar inúmeras pessoas. Então você vende muito mais. Um produtor vende hoje num bar para uma pessoa, 1, 2 doses de cachaça. Mas ele vende para uma pessoa só 4, 5 coquetéis. Verdade. E em cada coquetel com uma dose. Então é uma introdução no mercado muito mais interessante, entendeu? Com certeza. A cachaça que você usou aqui, qual que é? A cachaça que eu usei aqui foi a Divina Cana Branca. Tá. E aí, tá gostoso, né? Tá Vamos muito beber mais um delícia. pouquinho? Um pouquinho. Hoje é sexta, né, gente? Sextou. Sextou, olha, também. Sextou bem. Sextou bem demais. Com cachaça. Tem Bem jeito demais. melhor de sextar? Não tem. E aí agora a gente já vai pro norte de Minas. Vou deixar aqui. Isso. Eu posso deixar a receita dela no site? Pode, eu te mando a receita toda escritinha, passo a Combinado, passo. gente. A gente É vai bem ter legal. foto do drink. Se você está assistindo, você corre lá no turismo.ai.com.br que a gente vai colocar Isso aí. a receita deste drink aqui, que ficou lindo e delicioso. E agora o Wellington vai trazer pra gente a cachaça o drink que você fez lá do norte de Minas. Isso, aqui é a ideia é valorização do norte. Isso aí. Que inclusive a gente vai voltar a falar do Festival de Januário, que está começando hoje. Fala de novo dele um pouquinho pra gente. Primeiro festival da cachaça de Januária. Ele começa hoje. E não é só pro produtor. Não. Né? Quem estiver passando por lá Sim. já pode ir. Por favor, venham para Januária, venham prestigiar. Vai ter aula show, vai ter muita gastronomia, então vão ter as barracas servindo a gastronomia regional do norte de Minas, que é E é gratuito? maravilhoso. Tudo gratuito, programação 100% toda gratuita. É para o público ir, vão ter shows, então é para dançar forró, é para comer comida do norte de Minas, é para tomar cachaça. E participar também das palestras, vão ter palestras, vão ter... Para quem é algumas amante do tema, é super legal. Né? Exatamente, eu acho que assim, enriquecedor, porque a gente acaba entendendo melhor o que é a cachaça. Eu acho que o conhecimento é que vai ajudar a quebrar muito do preconceito. Concordo. Então, Concordo. Assim, você vê um drink desse é uma coisa fina, não tem nada certeza. do que a gente pensava do pinguço de antigamente. Não, de jeito nenhum. Né? Ô, Léo, então fala aí, o Wellington já está trazendo pra gente agora o drink do norte de Minas. O que a gente vai encontrar nesse drink? aqui, a ideia foi, primeiro, uma cachaça amburana, que é uma cachaça que é muito utilizada e muito produzida na região lá de Januária. Amburana é que foi produzida, que foi envelhecida num barril de amburana, que é aquela que eu falei que traz especiaria, cravo, canela, era um pouquinho doce no final. Um licor de café translúcido e um licor de tamarindo. E o que a gente espera desse aqui? Vai ter um gostinho de café? Vai ter muito gostinho do café, você vai perceber muito café aqui. Vamos lá, hein? Até no aroma, ele Até tem no aroma. muito aroma de café. Aqui vai ser um pouquinho mais potente, mais alcoólico do que o de cá. O de cá, a pegada, a ideia mais suave, mais refrescante. Aqui mais alcoólico,
Mas nada que incomoda. Não, uma delícia. Ele é mais encorpadinho também, acho por causa do Sim, licor, né? aqui eu usei 2 licores mais a cachaça. Não, uma delícia. E no fundo dá aquele gostinho de café, né? Exato. Pra quem é cafezeiro igual eu. Nossa senhora, eu Nossa, também, que adoro. delícia, gente. E aí Olha tem só. combinação melhor, café e cachaça? Não, pão de queijo. Faltou pão de queijo. Hoje, gente, aí ficaria perfeita. Mineiro demais da conta. Não é? Ai. Gente, que delícia. Olha só, a gente tem de norte a sul de Minas Gerais aqui, mostrando como é que a cachaça é muito mais do que a gente imaginava que era, né? Léo, você dá um orgulho danado, né, pra gente, né? Dá. Não, ainda mais pra mim. Eu falo assim que é o trabalho que eu escolhi fazer e que eu faço com muito prazer. De verdade. Quando Aí eu você tá entrei de para parabéns, gastronomia, viu? quando eu entrei para gastronomia, eu não imaginava que eu fosse trabalhar a cachaça como produto específico. Como é que a gente vai se descobrindo, né? Mas aí dentro da faculdade, eu conheci a Ana Marta, que é a produtora da Cachaça Mineriana, e eu falo que assim, ela me ajudou a transformar tudo isso. É a principal apoiadora. Todas as loucuras, todas as ideias malucas do Léo. Foram junto com ela. Quando o Léo nem conhecia nada ainda, estava aprendendo, ela sempre me apoiou e caminhou junto comigo. Então eu cresci, hoje devo muito a ela, e por isso que eu levo a Mineriana para todo lugar comigo. E as outras cachaças estão junto no coletivo, porque é isso, a gente tem que valorizar esse produto nosso. Trabalhar de maneira associativa, né, gente? Eu Eu já amo ganhei BH. minha garrafa de mineriano. Pois é, eu amo BH, amo Minas. Sim. Então vou trabalhar BH e Minas em tudo que eu faço. Verdade. É. E o que você vê para o futuro aí, Léo? Assim, o que você vê do futuro relacionado à cachaça em Minas Gerais? A gente está vendo que tem uma trilha super bacana aí que você já contou pra gente. Sim. O que a gente ainda tem de desafio, mas de grandes oportunidades com relação a esse produto aí 100% brasileiro? Eu acho que de desafio é realmente falar mais da cachaça. A gente precisa estar presente mais nos lugares, falando dela, para poder quebrar esse preconceito. A gente falou que do pinguço, do cachaceiro, aquela pessoa é um alcoólatra, gente. É uma doença. É uma doença, A gente verdade. precisa tratar com respeito e tudo mais. Ele pode ser de cerveja, de uísque, de cachaça, de qualquer álcool. E não o Verdade. pinguço. O cachaceiro não. Cachaceiro é aquele que gosta, que admira, que aprecia, ou que produz, ou que vive da cachaça. Então, primeiro é falar isso o tempo todo. A gente tem que falar mais, estar mais presente em todos os eventos com ela. Segundo é levar conhecimento, levar treinamento. Isso que o Sebrae faz com Prepara é um passo super importante. Eu sempre que eu vou, eu trabalho na maioria dos bares a coquetelaria com a cachaça. Ainda tem bar que fica assim e tal, a gente vai fazendo com outras coisas também. Até mesmo porque não dá para ser só a cachaça. A gente precisa ter a presença no bar como um negócio de outras, mas precisa sim, todo bar mineiro deveria ter pelo menos um coquetel com cachaça. Eu acho, concordo. Todo, sem exceção. Todo bar tem que ter um coquetel com cachaça e todo café tem que ter café coado. Todo, Eu acho um absurdo chegar em todo. Minas Gerais e só ter café expresso. Não, tem que ter coado. Tem que ter café coado, sem sombra de dúvida. Não é? Você tá doido. É muito diferente, né? Completamente. A gente tá acostumado a tomar o café coado. Coado. É. De vez em quando eu tomo expresso, não tem problema, mas um café que Sim. não serve. A mesma coisa com a cachaça. A nos cachaça bares. tem que estar estar na carta, tem, né? Tem que estar em todas as cartas, tem que estar presente em todo lugar. Tem que levar conhecimento para os profissionais que trabalham no bar. Eu falo isso com os produtores muito. Produtor às vezes reclama que o governo não ajuda, que o bar tira o produto dele de lá, que o imposto é muito caro e tal. Mas o que ele tem feito para levar conhecimento do produto dele para dentro do bar? Quem vende, gente, é o garçom, é o bartender, é o chefe de bar. Ele é o contato final do produto com o cliente. Então a gente precisa levar conhecimento para essas pessoas, treinar elas mais, apresentar, falar o que é uma cachaça de alambique. A maioria das pessoas não sabe o que é uma cachaça de alambique. Acho que é isso, é mostrar, a cachaça alambique é isso, ela é diferente porque ela é produzida assim, ela tem tais características, diferente daquela que a gente está acostumado a ver tomando conta das prateleiras, há umas 2 ou 3 marcas aí maiores e mais famosas. Não é elas que a gente precisa lá. A gente tem essas possibilidades, Tem né? essas possibilidades. Então, levar isso para os bartenders conhecerem, degustarem, para que eles possam criar mais coquetéis com essas cachaças, já melhorou bastante. A gente tem feito algumas coisas que têm acontecido. Já ter essa consciência do que precisava, Isso, né? isso. E criar mais cartas. Eu, no ano passado, ganhei pela revista Prazeres da Mesa o prêmio Melhor Carta, com a carta de cachaça, exclusiva de cachaças que eu fiz para o Hotel Ouro Minas. Olha que legal. E esse ano, de novo, a gente conseguiu conquistar mais um prêmio lá com a carta que, junto com o Marcelo do Paladino, nós fizemos,
que é uma carta também de cachaças. De novo, a gente ganhando o prêmio. Parabéns, na mais maior do que revista merecido. do Brasil com cachaça. Entendeu? Fantástico. Assim, o caminho tá muito bacana, né, Léo? Tá. E mais a parte das rotas turísticas que a gente falou aqui. Eu acho que a gente tem que criar essas rotas voltadas para cachaça. Transformar a cachaça em uma experiência completa mesmo. Exato. O turismo vai ajudar aí também a desmistificar isso tudo que tem em volta da cachaça. Quando você vai no Alambique, vê a produção, que você vivencia aquela experiência, isso transforma. Com certeza. E você está totalmente envolvido com aquele tema. Exato. Né? E aí a pessoa leva aquilo para outras pessoas. E mais pessoas vão falar. Então, falem da cachaça, valorizem a cachaça, coloquem a cachaça na mesa e isso é que vai fazer o futuro dela ser melhor. Isso aí. Ô, Léo, parabéns, viu? Pelos Obrigado. prêmios, pelo seu trabalho. Mas conta pra gente, você trabalha muito, mas você também viaja, né? Viagem. Quando você não está trabalhando, quando você está de férias, o que você gosta de fazer? Me conta. Você sai do mundo da cachaça ou continua nele? Eu saio um pouquinho do mundo da cachaça. Uhum. O Léo tem 2 meninas em casa, né? Minha esposa e minha filha. E elas são apaixonadas com praia. Uhum. Então, férias do Como Léo... um bom mineiro. É praia. Eu amo um rio, amo uma cachoeira, amo tudo isso. Mas como as meninas gostam muito de praia, a preferência da nossa série sempre são praias. Praias de preferência brasileiras. Eu acho que a gente tem que valorizar mais o litoral brasileiro, né? Eu não penso muito em lá... Quero conhecer alguns lugares lá fora. Mas acho que aqui a gente tem praias tem assim... Tem muita coisa ainda, né? Tem coisa muita demais para explorar. Então, Fortaleza, Salvador, lugares que a gente vai muito. Rio de Janeiro, minha filha ama o Rio de Janeiro. Ela tem 9 anos e é apaixonada com o Rio de Janeiro. Gente, que bacana. Então a gente vai bastante pro Rio. E levando sempre um pouquinho da cachaça de Minas, Não, né? isso eu sempre levo. Porque mineiro só anda com a sacola de queijo, de cachaça e de café. Eu não consigo ir para lugar nenhum e não levar cachaça. Eu vou pro Rio de Janeiro. Ou então, igual a gente foi da última vez para Salvador. Fiquei com medo de chegar lá e não ter cachaça boa. Fiquei com medo de chegar lá. Fiquei com medo. Aí eu levo comigo e chego no bar, por exemplo, a gente foi pra lá e ficou num resort lá, e não tinha cachaça mineira. Como você tinha imaginado. Cheguei lá no bar e falei assim, eu vou tomar caipirinha durante o meu período que eu tiver aqui, você vai fazer com essa cachaça pra Sério? mim. Sério? E deu ok? E deu tudo ok. A gente sai de Minas, mas Minas não sai da ceia de jeito nenhum, né? nenhum. Tem que levar o queixinho na sacola, o pão de queijo e a cachaça. Olha, obrigada, viu? Obrigado, Muito obrigada. convite. Muito sucesso lá em Januário agora, esse final de semana. Mais sucesso ainda, né? Obrigado. E a você eu quero te convidar para conferir todo o nosso conteúdo em turismo.uai.com.br. Não deixe de seguir o nosso Instagram, @portaluaiturismo, e o do Léo também, que é o @leogomes.mg, tá bom? A gente vai ter as receitas dos 2 drinks na matéria, que vai junto com esse podcast. E na próxima sexta-feira a gente está aqui às 17 horas. Te espero de novo. Até lá. Tchau, tchau.